Falar algo que eu falo todas as vezes, todas as semanas, tá? Eu faço os dois primeiros vídeos, fica armazenado no meu celularzinho e aí não cabem mais vídeos no celular porque ele é meio antigo, eu tenho que esperar quase uma hora e meia para enviar os vídeos. E aí quando eu volto a conversar com vocês, eu não lembro bulhufas do que eu falei. Não, brincadeira, eu tava falando, mas a gente perde um pouco o pique. Tô tentando arrumar outras formas aqui de fazer uma hora direta de vídeo falado para vocês. Mas não sei se até o fim do semestre vai dar, né? Aquela coisa. Enfim, mas a questão é a seguinte: a questão eu estava falando para vocês sobre o maior e o menor, tá? E o maior e o menor não são condições de inferioridade qualitativa e muitas vezes nem de qualidade numérica. O que o Deleuze e o Guattari estavam sugerindo como maior e menor eram justamente questões ligadas a contexto. Tá? Um contexto maior é um contexto dos agentes de poder, daqueles que exercem o poder. Um contexto menor é justamente o contexto dos pobres, dos oprimidos, dos explorados, dos marginais, dos periféricos, daqueles que não têm voz perante esses agentes do poder. Tá? Um conceito que surge pra caramba nos textos do Boaventura Souza Santos, principalmente nessa crítica da razão indolente, é justamente o conceito de epistemicídio. Não sei se eu já falei para você sobre conceito, já o conceito de epistemicídio, mas é justamente um conceito no qual nós vamos ter uma matança de saberes. Tudo bem? Uma matança de saberes outros, uma matança de conhecimentos outros, uma matança de, inclusive, práticas culturais outras. Tá? Quando eu chego no índio da floresta e falo que ele é blasfemo, quando eu chego na floresta e falo que tudo aquilo que ele louva é paganismo, é tudo louvação ao diabo, é tudo enganação, e o índio não conhece a palavra e por isso mesmo o índio ele será ou salvo se converter-se às religiões cristãs católicas, ou ele, ao conhecer a palavra ocidentalizada, ele ou se converte ou ele vai parar no inferno, tá? E logicamente que muitas das práticas coloniais do século XVI, XVII, XVIII no Brasil era que justamente o índio conhecesse o inferno antes de morrer. Tá? Era que justamente o índio conhecesse as trevas antes de logicamente ser morto e ir parar no inferno, tá? Vou falar mais uma vez desses caras. O Ailton Krenak, ele justamente vai falar em seus textos e ele está sendo muito debochado nos últimos tempos, por quê? Que existe um combate violento aos índios por parte das políticas públicas nacionais atuais, por parte da governança atual. Independente se concorda-se ou não com essas práticas, eu não vou entrar nessa questão aqui, eu tenho meu posicionamento, quem quiser ver meu posicionamento vai em rede social, lá não é o espaço aqui, mas existe uma prática de no mínimo, fazer vista grossa para os crimes que estão ocorrendo em terras indígenas, tudo bem? E aí o que o Ailton Krenak vai falar? Ele vai falar que essa situação ela sempre existiu. Horas mais calmas, mais sugestivas, menos violentas e horas mais pesadas, mais intensas com o aparato legal, como o que está acontecendo hoje. Só que o Ailton Krenak ele vai falar uma coisa e seria legal nós sabermos justamente a palavra do Krenak pelo seguinte, ele vai falar nós sempre vivemos o fim do mundo. Nós sempre vivemos o apocalipse, o holocausto, o fim dos tempos. Nós sempre estamos sob a dinâmica do fim do mundo desde que os portugueses aportaram no Brasil. Será que justamente agora o homem branco, vendo o fim do mundo em sua frente, vendo o fim do mundo em seu horizonte, ele vai conseguir resistir como os índios resistiram? Os índios têm essa prática já passada de geração para geração. Será que o homem branco vai ter essa prática? Essa capacidade de resistir a esse fim do mundo, tá? E justamente conhecer o surgimento de novos mundos, essa é uma questão que o Ailton Krenak vai justamente discutir em seus textos, em suas falas, em suas conferências, em suas entrevistas. E aí são saberes outros.
Por que são saberes outros? Porque justamente a cosmologia ameríndia, que são os saberes indígenas que vão integrar o conhecimento transcendental, religioso, metafísico com o conhecimento físico do mundo, vão dar a eles justamente essa vivência, essa prática de mundo e essa resistência e esse enfrentamento àquilo que eles sofrem. Tudo bem? Nós temos uma cosmologia hoje que é basicamente científica. Nós, inclusive, explicamos os milagres, os milagres divinos a partir da ciência. Quando acontece o milagre, quando a santa chora, quando a santa verte sangue, quando há exorcismo, quando há possessão, quando há... Enfim, a primeira coisa que vai se fazer é justamente se há uma veracidade científica naquele acontecimento. E dificilmente, são raríssimos os casos onde há justamente uma veracidade científica naqueles acontecimentos. Olha como são as coisas. Eu, para ter fé, eu preciso provar que as coisas são cientificamente existentes, senão eu não tenho fé. Olha que paradoxo. Tá? Isso quem me falava era um professor de filosofia e educação na Unicamp quando fazia doutorado, hein? E ele era extremamente católico, carola católico. Os caras que chegavam no Vaticano e choravam no Vaticano. Professor César Nunes. E era mais ou menos algo que é muito parecido com as perspectivas, inclusive, do Paulo Freire. E é essa questão que eu quero que vocês pensem, tá? Que é justamente o que se desenvolve entre nós numa academia a qual nós estamos criando aqui na Unib, por exemplo, em grande parte é uma instituição científica que está submetida a uma lógica dos saberes maiores de uma ciência institucionalizada, de uma ciência oficial, a qual, teoricamente, nós não devemos sair, senão nós não recebemos o grau de ciência. É aí que justamente que a gente vai brigar para nós conseguirmos fazer algumas ranhuras, algumas fraturas nessa parede, nesses muros dessa ciência ocidentalizada. Por quê? É justamente muitas vezes quando eu sugiro a alguns orientandos meus fazerem uma pesquisa a partir das práticas cotidianas, a partir das conversas cotidianas. Ah, mas isso não é científico, porque você não estabeleceu parâmetros, você não estabeleceu uma dinâmica, você não estabeleceu critérios e uma pergunta prévia. Amigo, se eu estabeleço uma pergunta prévia, eu estou estabelecendo uma resposta certa ou errada prévia. Tá? E isso é muito moderno. Isso é muito sistemático da ciência moderna, tudo bem? O que nós estamos querendo justamente fazer é saber aonde esse moderno ele não consegue responder, e aí por isso que nós criamos justamente esse pós-moderno, onde que essa ciência da conversa cotidiana, aonde que essa captação dessas conversas a partir da minha observação, a partir da minha participação, a partir da minha audição, elas serão também práticas que podem ser consideradas científicas. Por quê? Porque trazem à tona, de um modo muito pertinente, de um modo muito legítimo, os saberes que circulam entre as pessoas e saberes que justamente vão estabelecer as práticas e as perspectivas das pessoas perante o mundo. E esses saberes se tornam ciência. Ciência na prática dessas pessoas? Não, esses saberes vão se tornar ciência quando eu os registro como saberes científicos e dignos de serem registrados como saberes científicos que vão compor uma pesquisa na qual eu tento compreender como que os sentidos e as percepções do mundo são criadas nos cotidianos escolares. Às vezes numa conversa de intervalo, meus caros e minhas caras, pode mudar a perspectiva de vocês em relação ao mundo. Uma conversa com um colega que não conhece nada de ciência, uma conversa com alguém que tenha uma ampla experiência de prática científica. Mas qual que é a questão? É justamente saber como que essa conversa convenceu uma pessoa de argumentos que podem ser ou não científicos. E essa pessoa passa a exercer a sua profissão a partir dessa perspectiva que ela adquiriu nessa conversa. E aí, cara? Como que você vai desconstruir essa perspectiva muitas vezes? Em um momento de fanatismo nos quais, inclusive os cientistas, eles são brutalmente combatidos por sensos comuns anticientíficos. Agora, quais são esses sensos comuns anticientíficos? É isso que vocês precisam saber.
tá? Porque daí que nós podemos, nas práticas educativas, é aí que está não a vantagem, mas aí é que está a contribuição do trabalho de vocês. Muita gente no novo entrou, eu quero contribuir para não sei o que. Não, 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 você não vai contribuir com nada, cara. Você não vai contribuir com nada a partir daquilo que você acha que você viu e que você acredita que seja certo ou errado. Você precisa ir nas fontes. E quais são as suas fontes? Os seus pesquisados, os seus dados. Você precisa saber quais são as práticas, o que constituiu essas práticas, por que esses professores têm essas práticas, para você pensar em estabelecer propostas de desconstrução desses saberes adquiridos num senso comum, científico ou não científico. De novo, volto à pesquisa de vocês, tá? Vocês precisam saber o que ocorre primeiro. Muita gente veio empolgada querendo criar manual de boas maneiras. Vocês não vão criar manual de boas maneiras porcaria nenhuma. Muitos de vocês entraram aqui e eu dou essa bronca porque eu quero dar bronca agora mesmo. Esse que é o divertido, tá? Eu espero que vocês estejam abertos justamente isso, justamente a essa realidade de que vocês não estão aqui para criar manuaizinhos de autoajuda. Vocês não estão aqui para criar manuaizinhos de boas maneiras e boas contas a professores. Vocês não estão aqui para salvar o mundo sozinhos a partir de um texto. Tá? Vocês estão aqui para fazer uma pesquisa, para saber se aquilo que vocês acreditavam que era previamente realmente é, para depois vocês construírem um texto que pode contribuir ou não para a resolução desse problema. Senão, meus caros, vocês vão construir um texto de achismo. E aí, vocês achando que vão escrever um texto maravilhoso que vai mudar as práticas dos professores, viraram como o professor lhe falou, cadê a cientificidade disso? Cadê a realidade disso? Cadê os dados? Cadê a coleta? Cadê a análise? Cadê a sistematização desses dados? Cadê as conclusões? Cadê o debate com os autores? Não tem, então o que você escreveu é balela. O que você escreveu é somente achismo, é somente manualzinho de boa conduta a partir de conversa de WhatsApp. E vou na veia, eu vou no fígado. Por que eu vou no fígado? Porque não dá mais pra gente ter práticas escolares de formação de crianças, de formação de adolescentes, a partir de cartilhinhas feitas por qualquer oportunista que está escrevendo coisas e governos comprando. Era a crítica que a gente fazia, por exemplo, a alguns secretários de educação que adoravam escrever sobre o amor. Apesar de serem pessoas com uma formação razoável, os caras vendiam textos de formação de professores na rede a partir de o amor, a ética, a compaixão, blá, blá, blá. Tinha uma amiga minha que era uma professora da rede, era diretora e supervisora da rede, e eu comecei a descer a lenha no cara, né? Ela falou, Rodrigo, você tem razão em relação aos textos dele, mas tem uma coisa que você não sabe. Aí a gente também cresce o olho, né? Opa, o que eu não sei? É que apesar dos textos dele não terem a cientificidade, quando o cara entrou na Secretaria de Educação, o tratamento dado aos professores, aos supervisores, coordenadores melhorou bastante, porque o cara humanizou a prática. Aí você vai e fala, aí você murcha. Eu estava fazendo doutorado quando soube disso já. Aí você murcha e fala, tá? Então é por isso que você tem que tomar muito cuidado com aquilo que vocês acham, tá? Porque vocês não sabem tudo. Aliás, cada um de nós não sabe nada. Tá? Nós não conhecemos saberes, nós não construímos saberes sozinhos. Nós construímos saberes a partir de uma história que veio antes da gente, a partir de uma geografia que compõe os espaços, a partir de relações sociais que são estabelecidas. Nós somos construídos a partir de linguagens que nos fazem ser o que somos. Nós pensamos em português, meus caros. Quem trabalha com língua portuguesa sabe muito bem do que eu estou falando. Tudo bem? Nós pensamos a partir de uma língua. Muitas vezes uma interpretação de um texto filosófico é completamente outra em outra língua. Por isso a dificuldade muitas vezes de nós entendermos Nietzsche, Schopenhauer, Hegel, Kant, Heidegger. Por quê? Por causa da língua alemã. Então vocês precisam
Por isso que eu falo constantemente, vocês precisam conhecer o campo que é epistemologia e vocês precisam conhecer os métodos de coleta de dados dentro desses campos para vocês não cometerem equívocos, para vocês não cometerem deslizes, para vocês não entrarem no hall de gente que fica escrevendo livrinho de autoajuda para professor e que é facilmente detonado por esses caras chatos que estão na academia. Falta só mais um.